A paz seja convosco, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas em mais um episódio onde o Mestre serve Pão na Brasa. No Pão na Brasa de hoje, o tema é barco com rede. Exatamente, o tema é barcos com rede. O texto base é Lucas capítulo 5, uma palavra muito conhecida em nosso meio. O objetivo desse Pão na Brasa é nos trazer alguns níveis de conscientização. Há momentos que o nosso barco está vazio, inclusive se você não assistiu, você pode assistir, né? Dentro dessa playlist Mestre Serve Pão na Brasa, está lá barco vazio. Quando o nosso barco está vazio, muitos entram em desespero, né? Que barco vazio é sinônimo de falta de provisão, ok? Sem provisão. Barco vazio é igual sem provisão ou falta, né? Você está vivendo uma falta, você está vivendo privações, ok? Dito isso, nós precisamos nos conscientizar. Em vez de ficarmos desesperados, desequilibrados emocionalmente por conta do barco vazio, nós precisamos buscar entender o propósito e como que nós podemos fazer para sair desta situação. Então nós queremos caminhar junto aqui nesse Pão na Brasa e esclarecer alguns níveis de conscientização. A primeira conscientização que eu quero vos trazer é que o seu barco pode até estar vazio, mas ele é seu. A primeira coisa que você precisa entender, o barco pode até estar vazio, mas ele é seu. O segundo nível de conscientização que eu quero vos trazer é que o barco pode estar vazio, mas você ainda tem as redes. Raponto que tecou calabadasai, stui cancho fly. Recapitulando, o barco está vazio, mas ele é seu. O barco está vazio, mas você ainda tem a rede. Aqui nós fazemos menção de uma verdade, ou se você preferir, nós temos uma palavra-chave. E que verdade é essa? Que palavra-chave é essa, irmão Cleito? Valorize o que você tem. Aprenda a valorizar aquilo que você tem. Tu que te calabadasai. O terceiro nível de conscientização, quando nós olhamos para Lucas capítulo 5, nós vamos perceber que não se trata apenas de um pescador, mas que se trata de um grupo pequeno de pescadores, ou seja, o barco está vazio, mas ele é seu, o barco está vazio, mas você ainda tem as redes, e o barco está vazio, mas você não está sozinho. E isso é muito significativo. Você não está enfrentando o barco vazio sozinho. Você tem companheiros de oração. Você tem companheiras de oração. Aí quando nós olhamos à luz da Bíblia como um todo, nós começamos a entender a importância de ter companheiros e companheiras de oração. Primeiro, porque a Bíblia vai dizer: confessai aos santos os vossos pecados. Confessai aos santos os vossos pecados. Confessai uns aos outros as vossas culpas, para que sareis. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Melhor dois do que um, que se um cair, o outro levanta. Mas ai daquele e daquela que estiver só, porque caindo, quem o levantará? Do que te calabadasai. A Bíblia, ela como um todo nos impulsiona, nos direciona, nos guia a ter comunhão um com os outros. Então levai as cargas um dos outros, assim cumprirei a lei de Cristo. Comunicai as vossas necessidades aos santos. E repito pela última vez: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Agora eu vou ressaltar a importância de ter companheiros e companheiras de oração, e nós caminhamos para o final. Livro de Daniel capítulo 2, se não me falha a memória, o rei ele tem um sonho, Nabucodonosor, ele não lembra do sonho, então ele quer que alguém conte o que ele sonhou, e ele ainda quer a interpretação, porque se não me falha a memória, esse sonho o turbou um pouco. A Bíblia diz que havia um decreto de morte
para aqueles que tinham a função de trazer esclarecimento para Nabucodonosor. Astrólogos, magos, etc. Daniel e seus amigos iriam morrer e nem sabiam o porquê. Os amigos de Daniel é algo a se verificar, tá? Mas Daniel, eu tenho certeza que iria morrer. Calamachura. Só que quando a notícia chega até ele, ele pede tempo. E a Bíblia diz que quando Daniel pede tempo, o que ele vai fazer? Ele vai atrás dos seus companheiros de oração, que era Ananias, Misael e Azarias. Os 4 vão se juntar, vão orar, vão clamar, e Deus vai visitar e revelar a Daniel o que o rei sonhou e a interpretação. Olha a importância de ter companheiros e companheiras de oração. Daniel sabia aqueles que ele podia contar. Se você não sabe com quem você pode contar, pede Deus para te mostrar. Se você não sabe com quem você pode ter uma conversa, com quem você pode confessar as suas culpas, pede Deus para te mostrar. Em primeira instância, nós sabemos que é o pastor da sua igreja onde você congrega, é o seu líder de departamento, ok? Em segunda, terceira instância, aquela que Deus te direcionar. Não é quem você tem mais intimidade, porque às vezes você tem muita intimidade com uma pessoa, mas se você contar, essa pessoa vai te expor. Quando nós não temos em Deus os nossos companheiros, as nossas companheiras de oração, infelizmente nós temos uma grande tendência de contar o que não é para contar para pessoas que nós não devemos falar. Então, o Pão na Brasa de hoje, eu posso terminar com a palavra profética. E se você tem fé para receber, receba. Esse barco vazio não é o teu fim. Rapantu que tecou calabadaçaio. O crescimento e a honra de Deus está chegando. Você só precisa dar mais valor ao que você tem. Allah e Joe. Busque em Deus companheiros de oração. Pessoas que você pode confessar suas culpas. Pessoas que quando a coisa apertar você pode falar, você pode jejuar junto comigo um dia dessa semana por uma determinada causa, seja sua ou de alguém que você ama. Quando Esté proclamou o jejum, o povo jejuou. Allah e Joe. Quando Jeosafá proclamou o jejum, o povo jejuou. Quando Daniel precisou de companheiros de oração, eles oraram junto com Daniel. Quando Jesus precisou de companheiros de oração, ele os trouxe para o monte. Sei que aconteceu alguns imprevistos, mas esse é assunto para outro vídeo. Então peça que Deus te mostre e te direcione. Quem são aqueles e aquelas que de fato você pode contar. Se esse Pão na Brasa ministrou seu coração, curte ele, para que ele possa ministrar o coração de outras pessoas também. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para que você não perca nenhum Pão na Brasa. Na descrição desse vídeo tem a conferência profética Metanoia. Se você precisa ser impactado pela vida de Deus, pela sua vida, se você precisa ser impactado por Deus, assista essa conferência profética e até o próximo episódio, onde o Mestre serve Pão na Brasa.